E aí pessoal, Rafael Nascimento aqui falando, e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas operações realizadas. A primeira operação foi no dólar, no mini dólar, né, mini contrato do dólar, em que eu vejo uma tendência baixista, rompeu a LTA que tinha ali, né, fez um topinho duplo ali, então me deu essa entrada aí na venda com 2 contratos, e aí então eu setei o stop ali, né, no topo, no topo anterior, né, que formou, então aguardo aí com alvo ali embaixo. E então, enquanto isso, eu analiso algumas coisas, né? Vocês podem ver aí o padrão que formou e a tendência de baixa, então, no tempo gráfico maior. Então, eu realizei essa venda com mais segurança, também com candle de força ali que fechou. E aí agora a gente pode ver que ele dá uma descida, né? Tá descendo aí. O vídeo tá um pouco acelerado, né? Porque senão demoraria 55 minutos para finalizar essa operação. Então, eu vou aqui narrando para vocês como foi essa operação. Eu aguardo essa operação caminhar e ela me mostra os sinais, né, de que vai ter um pouquinho de dificuldade para continuar descendo, mas chega em certo ponto, eu vejo uma força compradora entrando e aí eu olho como um pequeno pullback, no qual eu adiciono mais 2 contratos e vocês vão ver logo em seguida o preço retornando ali para cima. E essa operação também aconteceu no momento que o mini índice estava rompendo uma região de resistência, no que favoreceu, né, essa descida do dólar, né? Acho que meio que a inversão ocorreu nessa situação aí, em que o dólar desceu e o índice arrastou para cima. Então a gente pode ver aí que ele vai tendo dificuldade, no caso do dólar, para descer, né? vai encontrando meio que uma região de dificuldade de briga ali, né? Força compradora tentando, se bem que o dólar é mais complicado, ele é mais lento, os movimentos geralmente são mais devagar, então tem que ter muita paciência para operar no dólar, no mini dólar. E aí agora eu coloco mais 2 contratos ali, uma ordem de 2 contratos para venda, o que me totaliza 4 contratos aí na operação e com ganho aí bem favorecido. Então eu já coloco meu segundo stop loss, né, dos outros 2 contratos que foram adicionados, e também coloco o alvo ali para o fundo que formou agora nessa descida aí. E aí a gente aguarda, né, a operação caminhando aí. E aí ele vai brigando ali, vai formando até um padrão interessante de estrela na noite, apesar de estar numa pequena retração de Fibo e pullback junto. E também é uma região de resistência, né? Se tornou, no caso era um suporte, se tornou resistência e também está perto do VWAP. E aí a gente vê a força vendedora chegando de novo, colocando o preço para baixo e pegando ali meu primeiro alvo já já. Então, pessoal, essa operação durou, na prática mesmo, uns 55 minutos, com esse gerenciamento aí da operação do trade, sendo que teve também um período antes, né, para você analisar se vai ter alguma oportunidade ou não. Então, foi feita a análise previamente e após a análise, visto essa condição, oportunidade, foi aberta essa venda aí, que deu bastante certo e foi bem lucrativa. Então a gente vê aí o preço tentando subir, né? Toca ali novamente a força compradora tentando jogar para cima, porém a força vendedora vem mais forte e joga o preço ali para baixo, pegando aí a nossa primeira parcial, né, com 2 contratos. Os 2 contratos que foram adicionados aí, né, nessa tentativa da força compradora de retornar, né, para a região ali do VWAP e acima. Como encontrou dificuldade, aí a força vendedora volta em cena e então joga o preço para baixo e acaba, né, pegando agora aí o nosso alvo, o nosso parcial. Pronto, pegou o parcial. Aí agora a gente aguarda
Eu já trouxe ali o stop loss para perto da minha entrada, eliminando um pouco do risco, ou seja, mesmo que essa operação volte ali, o stop, ele é um stop praticamente de gain, porque tem ali agora um ponto de cobertura, né, que equivale a basicamente o ponto aquele lucro que eu tive nesse parcial, ele me cobre ali se o preço voltar. Então, se voltar, ainda fico no lucro. E aí eu aguardo a operação seguir, né, a força vendedora vem forte aí, porém não suficiente para levar o preço lá para baixo, para onde eu queria, né, para meu alvo final, né, na região do 95. Depois de um tempo, aquela operação ela deu certo, né, ela seguiu e teria pegado meu alvo, porém eu quis encerrar antes, né, então acabei encerrando um pouco antes com R$130 de lucro. Bom, aqui é outro dia, eu chego no mini índice agora operando na conta real, aguardo aí a abertura do mercado, a gente vê que ele vem com um gap de alta. O dia anterior também teve um gap de alta, ele subiu e fez uma retração no sentido para fechamento de gap do dia anterior, no caso antes de ontem, seria isso. E aí ele fechou ali embaixo e agora abriu hoje um pouquinho mais acima aí, um gap de alta. E a gente aguarda. Eu realizo operações com um contrato para nesses casos de mais risco, né? Eu abro aí a operação com um contrato, um mini contrato, operando no mini índice. Eu abro a operação com um mini contrato porque meu stop, como ele vai ser maior, né? Eu tento aí realizar operações com um mini contrato, porque aí no caso é como se eu estivesse operando com 2 mini contratos, ou seja, o stop aí de 200 pontos vai me dar aí R$40 de perda, e o alvo eu deixo aberto, né? Porque a ideia do alvo é buscar o fechamento do gap, ou pelo menos a metade ali do gap, né? Que daria mais ou menos 300 a 400 e talvez até 500 pontos de alvo. Porém, a força compradora que estava desde o começo, ela estava preponderante ali, e, apesar da força vendedora ter, né, conseguido formar algumas baixinhas aí, né, jogado o preço um pouco para baixo. Infelizmente, a força compradora foi mais forte e levou o preço para cima, né, bateram aí no índice para cima e acabou chegando lá no meu stop. Os vídeos aqui, a maioria aqui vai estar acelerado, porque se eu for fazer um vídeo longo, né, vai demorar muito e é meio tedioso. Então aqui ele pega meu stop, né, meu stop aí me dando 200 pontos de loss, ou seja, R$40 com um mini contrato, né? E aí eu aguardo uma próxima oportunidade. Veja que essas operações de abertura de mercado logo no início, assim, eu não recomendo muito, porque você não tem exatamente um ponto perfeito, um ponto muito bom de entrada, né? Você viu que abre a ordem baseado em algumas coisas, porém, como a força vendedora estava me mostrando, né, que queria jogar o preço para baixo, então eu abri uma ordem de venda com um mini contrato, porém não foi muito bem sucedida. E aí nesse momento eu abro mais uma ordem de venda com um mini contrato, na verdade dois mini contratos, e você pode ver ali meu ponto de cobertura, que é menos 100 pontos, menos esse ponto de cobertura aí é meu prejuízo. Então, para eu ficar positivo, eu tenho que passar desse ponto de cobertura. E dessa vez aí o preço tenta descer ali um pouquinho, mas não fico muito tempo no positivo, e aí ele, depois de alguns candles de 5 minutos, ele vem com a força compradora novamente, joga o preço um pouco mais para cima, e aí ocasiona, né, mais uma operação perdedora. Infelizmente deu loss nessa operação, mas vamos para a próxima, né? Isso tudo no mesmo dia, né? A gente vai aguardando aí a próxima oportunidade. Entrou agora também, né, numa zona de resistência, e aí a gente aguarda uma melhor entrada. E aí nesse momento eu vejo essa força vendedora, né, trazendo esse candle verde de comprador que foi lá em cima e voltou, só foi pegar meu stop e voltou. Eu percebo que entrou uma força vendedora ali e jogou o preço para baixo, então eu abro mais uma ordem de venda, porém infelizmente eu abri com um contrato, no caso um mini contrato, né? E aí eu lamentei isso depois, porque era para eu ter aberto com mais de 2 mini contratos, ou provavelmente 4 mini contratos ali, e aí eu ficaria bem favorável, até porque
Até porque a operação teve indícios de que ia dar bons frutos, né? Tivemos ali no padrão de M5, tivemos ali a força vendedora mostrando naquele pavio invisível que ela estava preponderante naquela região de resistência. Tivemos ali alguns candles que não conseguiram, né? Alguns padrões ali, você pode ver como engolfo, harami de baixa. E aí a gente viu esse candle vermelho de força, né? Meio que engolfando esse candle que foi lá em cima e voltou. Então eu abri essa operação de venda, né? E aí agora eu trouxe meu stop para baixo da minha entrada após essa descida. E aí é o momento que eu lamentei bastante não ter aberto com 4 ou mais contratos, pois eu já estaria muito positivo nessa operação e no resultado do dia, né? Então aí ele volta ali para a região do VWAP após o rompimento. Eu vou adicionar mais um contrato na venda, né? Porque eu acredito que vai descer para buscar o fechamento do gap, certo? E como eu perdi o ponto, né? Um ponto bom de entrada para adição desses contratos lá na região do VWAP em si, né? Ele desceu, fez aquela esticada ali, ele desceu, porém, como ele esticou bastante e desceu, eu perdi esse ponto, né? Teria feito um preço médio muito melhor do que eu fiz agora, né? Do que o meu preço atual. Porém, ainda assim, essa operação, eu encerro ela como vencedora, né? E aí, vocês podem ver que meu prejuízo do dia ele acaba sendo menor agora, né? Após essa operação aí. E como eu vejo que a força compradora está segurando nessa região aí de suporte, né? Nessa região onde foi praticamente a abertura do dia, eu então aguardo ele retornar um pouco para baixo ali, a força vendedora vir novamente, e aí eu encerro a operação porque a força compradora ela se mostra muito preponderante ali naquele suporte, o que indica que o preço provavelmente não desceria agora. Então nesse candle vermelho agora aí, né, a força, eu aguardo a força vendedora ver se ela vai continuar, e aí vem esse candle de 5 minutos, que ele meio que rompe, mas desrompe, né, fazendo esse pavio e formando aí num martelo. Então eu encerro a operação reduzindo um contrato e aguardando aí para ver se ele tende a romper. Porém, como eu já vi o cenário meio que mais pro lado do comprador, né? Eu encerrei um contrato e agora eu já penso em zerar, né? Eu arrasto ali, edito essa ordem de stop, mas em seguida aí eu desisto e zero a operação, porque ela tenderia a subir. E se vocês verem agora, né, em seguida, o preço dá uma subida, né, dá uma subida aí e acaba, provavelmente, se eu não tivesse encerrado a operação, eu teria ficado no prejuízo depois de alguns 10 a 30 minutos mais ou menos. Então foi melhor ter encerrado ali. E agora em seguida, para sair desse prejuízo aí tá na conta, né, eu realizo algumas operações usando minha estratégia S15, que é uma estratégia de scalp super rápido, né? Eu abro operações com 5 contratos ou mais para buscar aí 15 pontos bem rápido. Porém, tem que saber realizar essas operações, porque senão você pode tomar bastante prejuízo. Apesar de realizar algumas operações nessa região, né, como a gente pode ver, é uma região que está brigando bastante o preço, então eu realizo algumas operações de venda nessa região, e aí eu busco ali já R$30 de gain, e aí eu faço mais uma operação e finalizo o dia, né? No caso, não exatamente o dia, porque eu continuo operando depois, e eu finalizei aí, para finalizar aqui o vídeo com vocês, eu finalizo com um gain de R$14. Então, eu espero que você tenha gostado das operações práticas e te vejo na próxima aula. Forte abraço!